Está falando dos planos de saúde Kátia. E dos aumentos, eu não vou dizer abusivos, porque abusivo é pouco, né? Abusivo é pouco, é desesperador. Você sabe que muita gente, Kátia, já recebeu em casa o boleto, pessoal de idade, menos idade, tá assustado. Abre o boleto, quase a pessoa cai para trás, porque não acredita. Peraí, o valor da mensalidade do plano de saúde já é lá nas alturas. Não. Ainda mais com um aumento de 23%? De 23%, alguns casos até 30%. Ah, gente, surreal. A gente tem uma reportagem que a gente separou, você vai ficar impressionada, Kátia, com o relato dos clientes, o que eles estão passando. Puxa, faço ideia, vamos ver? Olha lá, rodou. R$1.000 a mais. O Newton quase caiu da cadeira quando viu esse aumento no primeiro boleto do plano de saúde de 2021. Ele e a família têm contrato com a mesma empresa há 30 anos. Uma coisa que eu planejei a vida inteira, eu vou ter que me desfazer agora, porque não há condição de pagar os aumentos que estão sendo aplicados. O reajuste anual de 2020 foi suspenso pela Agência Nacional de Saúde Suplementar por causa da pandemia e começou a ser cobrado agora. Para planos individuais, o índice autorizado foi de 8%, diluído ao longo do ano. Mas além desse reajuste, alguns clientes ainda receberam um aumento por mudanças de faixa etária. Mas não era proibido? O acréscimo no boleto foi além do explicado e bastante gente está reclamando. O Procon de São Paulo vai acionar a justiça contra o aumento excessivo nas contas de planos de saúde. O objetivo é barrar o reajuste aplicado por algumas seguradoras em um momento de maior procura por atendimento médico. A ação ajuizada em São Paulo pode ter efeito em todo o país. O lucro das operadoras aumentou no ano passado porque, devido ao isolamento, menos pessoas fizeram exames, consultas e cirurgias não essenciais. Está havendo agora uma desproporção em relação à época em que o contrato foi assinado, com os planos de saúde tendo muita vantagem. Representantes das empresas não comentaram a iniciativa do Procon. Eles vão comentar o quê? Né? Vão falar, de fato, a gente é canalha. Não vão falar um negócio desse. Mas foi o que a gente comentou ontem, né? A gente tem ali, gente, 3 grandes empresas que dominam o mercado. Porque saíram comprando outras pequenas empresas de planos de saúde. E a gente acaba vendo essa situação sendo uma rotina. E não tinham acabado com essa história de mudança de faixa etária, ter um aumento? No ano passado tentaram com uma liminar e agora eu gostei que falaram na reportagem, você viu? Porque esse ano eles lucraram muito no 2020. Porque a gente não podia sair de casa. Mesmo que eles não lucraram. A gente paga todo mês uma fortuna, não usa, você usa o quê? Uma vez por ano, tem gente que a cada 2 anos para fazer seus exames. Quando não tem burocracia, né? Que aí você vai, tem que ligar, então, aprovou, não aprovou. É o time do não pode. Pra gente saber quais são os nossos direitos, o que fazer, a gente tá mais uma vez com o Dr. Elton Fernandes, que é advogado especialista em plano de saúde. Dr. Elton, boa tarde. Menino, a palhaçada cada vez é maior, né? Olha, terrível a situação. Você estava falando da concentração do mercado nos planos de saúde. Isso ocorre cada vez mais. No final do ano, eu desejei aos meus amigos que 2021 fosse tão próspero e feliz quanto foi o 2020 de todos os planos de saúde no Brasil. Nossa, foi ótimo. Foi um ótimo. Você não podia desejar algo melhor para as pessoas, né? Eles lucraram muito. A reportagem é muito feliz ao dizer que eles pararam de ter que custear consultas e exames eletivos, só as questões mais graves é que foram parar nos hospitais. Todo mundo que pôde, inclusive, correu para contratar um plano de saúde. Então, assim, o que acontece, ao bem da verdade, o Procon tem toda a razão, é injustificável, inclusive, ter reajuste. Não havia razão pela qual, porque a sinistralidade foi tão baixa, tão ínfima, o lucro foi tão alto, que, ao bem da verdade, não justifica nenhum reajuste para o ano de 2020. A gente sabe que não é assim. Agora, mais do que isso, tem gente aí no mercado recebendo mais de 22%, 24% de reajuste ao ano. E isso é grave. Agora, lhe pergunto uma coisa, doutor Elton. Se a gente está, segundo o que dizem, né? A gente está com uma inflação de 5% ao ano. Me diga por que cargas d'água eles aumentam 20%, 25%, se a inflação no período foi de 5% e a gente não teve aumento nem de 5%. Quem está empregado ainda está dando graças a Deus porque a situação não está fácil. Então, como que o governo aprova uns aumentos mais do que abusivos como estes?
é absolutamente injustificável, isso é histórico, a Agência Nacional de Saúde sempre agiu assim, ela continua agindo dessa mesma forma, ela sempre promove reajustes muito superiores à inflação. Agora, pior do que isso são os reajustes que sequer a ANS pretende controlar. Quando hoje o trabalhador tem uma pequena empresa, né, ou às vezes ele é até uma pessoa que está em casa, mas ele é instigado pelo corretor a contratar um plano de saúde via uma microempresa, esse reajuste da microempresa, ou esses reajustes das associações de classe, como OAB, CREA, CRM, esses reajustes, eles são ainda maiores que a ANS, simplesmente porque a ANS decidiu que não vai botar a mão nisso. A ANS não vai regular reajuste dos planos que a gente chama de coletivos, ou seja, embora quem está no plano individual está pagando muito mais caro e muito acima da inflação, ao bem da verdade, essas pessoas ainda estão agradecendo a Deus o fato de estarem em planos individuais. E isso é terrível. Elas estão numa situação dura e elas ainda assim não podem sequer reclamar, porque quando elas olham para fora, elas veem uma situação que é pavorosa com os planos coletivos. Quem puder, não deve contratar plano coletivo. Sempre que for possível privilegiar a contratação de plano individual, faça. Mas aí a gente entra num outro problema, que é a tal da máfia de algumas empresas de planos de saúde que aboliram o plano individual. Esse senhor tem plano individual porque tem um plano há 30 anos. Se você ligar em qualquer lugar e pedir, eu quero fazer um plano individual, fala, nós não temos mais o plano individual, só temos agora o plano empresa, coletivo, eles dão vários nomes. Eles te dão umas opções, faça parte do grupo XYZ, que na verdade é um coletivo, juntaram um monte de gente que não se conhece, não faz parte de empresa nenhuma, para eles poderem aplicar esses reajustes abusivos. Agora, a ANS, ela não devia trabalhar para garantir os nossos direitos ou eu estou enganada? Ela é paga com o dinheiro do contribuinte, ela é paga com o dinheiro de todos nós. Ela está lá para fiscalizar. A ANS não faz a sua parte, não fiscaliza, ela se recusa, inclusive, a abrir as contas. Por exemplo, de onde saiu o 8,14%? O ano passado já tinha sido 10%. Né? E, assim, esses reajustes, eles são abusivos. Quando você coloca isso em perspectiva com a inflação, não tem nenhuma similaridade. No longo prazo, as pessoas vão ter que deixar de ter plano de saúde se a coisa continuar dessa forma. Né? Só quem tiver muito capital, quem conseguir manter um plano de saúde vai ter que pagar muito caro por isso. E aí a gente estava falando da faixa etária e olha que grave. Além do reajuste anual, as pessoas estão sendo surpreendidas com faixas etárias. E, Kátia, um reajuste por faixa etária chega a 144%. Nossa! Tem reajuste de 144%. Isso sem dizer, há uns anos atrás, minha mãe tem 74 anos. Ela tinha 70 na época. Quando ela fez 70, o plano de saúde dela pediu que ela se retirasse do plano e ela tinha o plano há uns 20 e tantos anos. Porque eles não gostariam mais de tê-la como uma associada do plano de saúde. Na época, eu até falei com um advogado que ia no programa e ele falou pra mim, abre um processo. Eu falei, contra a ANS? E aí ela vai ficar o quê? Sem plano de saúde? Desculpa, não funciona, porque Elton disse bem, a ANS é paga com dinheiro do contribuinte. Sim. Então é um funcionário nosso. Só que a gente não pode demitir esse funcionário. Não. Então você fica com as mãos atadas, né, Elton? Você não tem o que fazer. Não, é terrível. A Agência Nacional de Saúde não fiscaliza adequadamente. Nada. Assim, tem que pressionar. Tem que fazer reclamação na ANS e eu acho que o PROCON faz muito bem em mover uma ação judicial. Esse reajuste não tem justificativa técnica e se a justiça for de fato justa, o que deve se fazer é pedir que a ANS mostre como ela chegou nesse índice. Qualquer pessoa que fizer esse recálculo vai chegar no fato de que o reajuste é absolutamente injustificável. Mas do fundo do seu coração, você ainda acha que a justiça vai obrigar a ANS a rever esses valores? Eu vou dizer o que aconteceu nas últimas vezes em que o PROCON entrou com a ação. O PROCON conseguiu eliminar na primeira instância e perdeu a liminar na segunda instância. Então, assim, é assim que tem funcionado. Os nossos tribunais, infelizmente, eles acabam, vamos dizer assim, fazendo essas interpretações mais favoráveis aos planos de saúde nesses casos. Uma dessas decisões, uma vez, disse até o seguinte, o consumidor que quiser que faça reclamação. A justiça não pode vir aqui
e tirar de todo mundo de uma vez só porque o PROCON entrou com ação. Quer dizer, isso prejudica, no final de contas, a própria população, que vai ter que sair gastando, contratar advogado e superlota o poder judiciário, que já tem trabalho demais, porque ao invés de julgar uma ação, vai ter que julgar milhares delas. Não faz sentido. É que eles sabem que, primeiro, não são milhares de pessoas que têm dinheiro para contratar um advogado para entrar com uma ação dessa. Porque aí você contrata o advogado, você vai pagar todos os honorários, os custos todos, que não são baixos, e a culpa não é do advogado. A culpa, mais uma vez, é das leis que a gente tem extremamente abusivas no nosso país. Sim. Sempre o lado errado, isso que é mais terrível ainda. Aí você vai colocar, você acha que as pessoas, de 1 milhão de pessoas que estão reclamando e não conseguem mais pagar, os seus planos de saúde, quantas vão abrir um processo? Condições de abrir um processo, Não vão, e gente. às vezes até tempo, né, cara? A gente que nem consegue esperar, porque precisa do plano de saúde com um assunto sério de saúde, cirurgia, né? Uma fazer um cirurgia. tratamento. Sabe qual a sensação que dá? A gente devia comprar aqui uns narizinhos de palhacinho e de vez em quando botar. Meu filho, eu vou falar porque que a gente já nariz tá de com palhaço é pouco. A gente já tá o circo, cada Como um é que tem um pode? circo. Não sei. Agência que não regulariza, plano que aumenta, aluguel que aumenta. Daqui a pouco a gente tem que morar na rua e não pode também, que é violência. Então, pois é, tem tudo Não sei. isso. Olha, doutor Elton, eu vou lhe dizer uma coisa. A gente tem que começar, eu acho, que a se unir, a fazer esse país funcionar do jeito certo. Não adianta a gente ficar entrando em polêmicas de assuntos, tem assuntos que são extremamente importantes, mas dialogando se a camisa vai dele resolver, é né? Meu cinza, é cabelo cor de pode burro quando isso, foge, cor que é. Se a gente tem um país que está do avesso, a gente só vê um lado ganhando, que nunca é o lado do povo. Estou errada, doutor Elton? Tá certíssima, tá certíssima. As pessoas estão pagando cada vez mais. As pessoas fogem do SUS com medo do sistema do público de saúde, pagam caro num plano de saúde que não funciona, que as trata mal, que às vezes não cobre o básico. As pessoas falam muito de judicialização da saúde, Kátia, como se fosse muito ruim, como se assim, os planos de saúde se ressentem muito. Ficam me processando. Mas veja, a ação mais feita no Tribunal de Justiça contra plano de saúde, 2 delas, das mais feitas, tentativa de barrar reajuste e a segunda liberação de quimioterapia. Então, a pessoa está com câncer. Não justifica que uma pessoa com câncer tenha que entrar com ação judicial para liberar quimioterapia. Não justifica. Então, assim, falta regulação da ANS, falta muita boa vontade. Agora, claro, o que a gente deveria fazer, sem dúvida nenhuma, é pressionar a Agência Nacional de Saúde para se rever a regra. Em março entra um novo rol da ANS em vigor. A ANS tem o poder, então, de expandir a quantidade de procedimentos e de direitos que os consumidores tenham. Mas note, Kátia, esse novo rol que expandiria esses direitos entraria em vigor agora, no dia 1º de janeiro. Então e a gente já está falando que ele foi adiado. Já não entrou. Ele foi adiado por pressão em cima da ANS. Então, assim, é pressionar a Agência Nacional de Saúde para que eles, sim, coloquem um novo rol em vigor e ampliem os direitos dos consumidores. Olha, a gente devia fazer isso. Todo mundo está assistindo a gente agora, Boa. a gente manda um e-mail atormentando a ANS e a gente faz isso a cada 2 dias e manda e-mail, porque é o nosso direito, gente, é o mínimo. Eu tem até o site ans.gov.br. Tá aí vendo a gente? Pega o Eu celular, vou já vai fazer mandando. isso já hoje. Faz, você também aproveite. E não precisa ter plano de saúde para você fazer Não, isso faça, também, não. faça. Porque uma vez que as pessoas vão sair do plano de saúde, a gente vai ter um SUS ainda mais Vai aumentar. lotado e abarrotado do que a gente já tem. Sim. Então, o que está ruim pode ficar bem pior para todo mundo. Olha, doutor Elton, mais uma vez, obrigada. Vou passar o site do doutor Elton. Quem quiser saber um pouco sobre o trabalho dele, www.eltonfernandes.com.br.